Há 4 décadas, um movimento se propôs a contribuir para o aprofundamento do cenário teológico e espiritual no Brasil. A Conferência Fiel para Pastores e Líderes tem sido o ponto de encontro para homens e mulheres apaixonados pela sã doutrina das Escrituras. Ao longo dos anos, contamos com a presença de preletores experimentados no ministério, líderes comprometidos com a Palavra de Deus, teólogos que contribuíram para o pensamento e reflexão teológica e que amam as Escrituras. Mais do que conferências, estes encontros se tornaram um espaço de aprendizado, devoção, louvor e comunhão. As verdades compartilhadas aqui ecoam nas igrejas, lares e ministérios em todo o país. O legado das Conferências Fiel é visível nas vidas transformadas, nas igrejas fortalecidas e nas gerações futuras equipadas para servir. E agora celebramos 4 décadas de proclamação das maravilhosas doutrinas da graça para a edificação do povo de Deus no Brasil. 40ª Conferência Fiel para Pastores e Líderes. 40 anos proclamando as maravilhosas doutrinas da graça, a soberania de Deus e a saúde da igreja firmada em Cristo. Conheça a Fiel Digital, uma nova plataforma que reúne os recursos do Ministério Fiel em um só lugar. Assista aos nossos cursos e conferências, tenha em suas mãos e-books de nossa biblioteca digital e escute nossos audiolivros. São mais de 2.000 recursos disponíveis para acessar em qualquer lugar da forma mais confortável, seja pelo computador, tablet ou pelo seu smartphone. Nossa nova plataforma está só começando. Acesse fiel.app e faça parte. A Palavra de Deus é repleta de histórias e personagens cativantes. É impossível não nos transportarmos para dentro de suas narrativas. Quem nunca se imaginou no Jardim do Éden conversando com Deus ou enfrentando um gigante? Entre essas histórias, existe uma especial para a qual todas as outras apontam e que nos leva ao clímax da revelação de Deus. É a história de Jesus, o nosso Salvador. Ele é o centro de toda a Escritura, o cumprimento de todas as promessas, o autor e consumador da nossa fé, que derramou seu sangue precioso na cruz para nos resgatar do pecado e nos dar vida eterna. Ele é aquele que merece toda a nossa adoração, assim como fez Maria de Betânia, que ungiu sua cabeça com perfume, antecipando a morte de Cristo, demonstrando seu amor e conduzindo-nos ao lugar onde toda e qualquer história bíblica deve nos levar, a devoção a Cristo. Conferência Fiel Mulheres 2024. Deslumbradas, aos pés de Jesus. Muito boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que bom estar aqui com vocês novamente nesta sexta-feira,
né? A partir das 8 horas nós estamos aqui já na nossa contagem regressiva. Chegamos agora para poder compartilhar com vocês mais um dia de aula, mais um dia de conteúdo sobre as Sagradas Escrituras, sobre a importância da interpretação bíblica, sobre a importância do Espírito Santo nos auxiliando, nos deixando ser submissos à palavra de Deus. Essa semana, a Sola Escritura, é uma semana onde nós, como Ministério Fiel, queremos incentivar a igreja brasileira a, junto conosco, com todos os irmãos em Cristo, poder falar que nós somos submissos ao único juiz, ao Espírito Santo da palavra, aquele que nos auxilia a interpretar as Escrituras por meio do seu poder. Nós tivemos uma live nesta semana com o professor Jonas Madureira, e ele falou sobre a dieta de Worms, o momento em que Lutero pôde falar a sua frase emblemática, onde nós colocamos no nosso mote da nossa campanha, da nossa semana, onde a nossa consciência é cativa à palavra de Deus. E é aqui que nós permanecemos. Eu gostaria então, nesse momento, de falar para você que nós temos um grupo VIP. Se você está nos acompanhando aqui e você não está no grupo VIP, eu vou pedir para você acessar. No chat vai entrar aí o pessoal da nossa equipe vai colocar para você poder acessar e se inscrever, porque lá no grupo VIP a gente vai fazer um sorteio. E um sorteio daquilo que é mais importante para nós. Um sorteio da Bíblia, exatamente. A Bíblia, eu vou pedir o pessoal trazer a Bíblia aqui, vou pegar aqui, pronto. Aqui, obrigado. Irmãos, esta Bíblia, esta aqui é a nossa Bíblia de Estudo da Fé Reformada, e essa é a versão couro. Ela custa, o valor dela é de R$700, e ela está com uma baita promoção na nossa loja, por 60% de desconto. E essa Bíblia aqui a gente quer dar de presente. Sim, a gente quer sortear para aqueles que vão estar no grupo VIP e vão participar da enquete que a nossa equipe vai fazer. E não somente isso, porque essa semana é uma semana super importante para a gente, uma semana onde nós relembramos a Reforma Protestante, eu quero anunciar alguns livros que vão chegar, ainda não saíram, que são 2 livros. Um deles nós vamos sortear para as irmãs, para as mulheres, e um outro para algum irmão, para um homem que possa aí auxiliar na sua igreja local. E os livros, deixa eu ver. Tá aqui. O livro, esse aqui ainda não foi mostrado, hein? Então esse daqui é surpresa para quem ama Elizabeth Elliot e para quem ama o legado de Amy Carmichael. Nós temos este novo lançamento que vai chegar no próximo mês. Amy Carmichael, um legado de renúncia e entrega. Um livro escrito por Elizabeth Elliot. Se você conhece Elizabeth, você sabe o quanto ela se inspirou na vida de Amy Carmichael. Olha esse livro, que lindo ficou o livro. Com certeza você vai adorar ler o livro, vai se encantar com a vida de Amy Carmichael e de como ela influenciou também a vida de Elizabeth Elliot. E este livro a gente vai sortear para uma mulher, aliás, que participar da nossa enquete lá no grupo VIP. Por isso que eu estou falando para você, acesse aí o link que o pessoal mandou no chat e entra no grupo VIP para a gente poder ver quem são as pessoas que vão participar da enquete e sortear um homem e uma mulher. A mulher vai ganhar este livro, que ainda não saiu, tá? Não está à venda ainda, mas é um livro que nós vamos lançar nos próximos dias. E também nós temos este outro livro, Equipe Pastoral, Fundamento e Implementação. É um livro para que você está à frente de uma comunidade, você que está cuidando de igreja, você está sobrecarregado. Essa é a ideia do livro. É entender que o pastoreio não deve ser feito sozinho. Nós precisamos nos juntar com mais homens de Deus. Homens que são capacitados pelo Senhor com sabedoria, para nos auxiliar nesse pastoreio. Então, este livro, que também é um lançamento da Editora Fiel, Equipe Pastoral, Fundamento e Implementação. Este livro a gente já tinha em nosso catálogo, com um outro nome, Pastoreando a Igreja de Deus, e ele está sendo refeito, aí com uma nova capa, uma nova edição, que vai te abençoar. E esse livro vai ser sorteado para quem também estiver no grupo VIP e participar da nossa enquete. Tudo isso, meus irmãos, eu estou fazendo porque nós estamos muito contentes nessa semana. É uma semana importante para nós do Ministério Fiel, que tem trabalhado há mais de 50 anos para trazer conteúdos em português, traduzidos com brasileiros, que reforçam as doutrinas da graça. Eu estou aqui, se você notou, num lugar diferenciado. Eu estou aqui em frente à biblioteca
do nosso pastor saudoso, pastor Ricardo Denham, que é o fundador do Ministério Fiel, ele e sua esposa. E isso para a gente é muito significativo, porque o pastor Ricardo tinha essa missão e nós continuamos levando isso, que é de colocar livros de teologia saudável na vida de irmãos, na mão de pastores que estão lutando para construir e edificar igrejas saudáveis. Irmãos que querem crescer no seu dia a dia com o Senhor. Os livros da Fiel vêm ao Brasil, ou são traduzidos, aliás, com esse intuito de abençoar a vida de brasileiros, de abençoar a vida da igreja de fala portuguesa. Por isso que nós vamos também para fora do país, nós vamos para a África, nós vamos para a Europa, em Portugal, nós auxiliamos irmãos a crescerem nessa caminhada cristã. E hoje, como já foi anunciado, hoje nós teremos uma aula com o pastor Kevin DeYoung. E eu sei que muitos de vocês gostam de vídeos dublados, e esse, na verdade, vai ser um vídeo que não será dublado, muito melhor do que isso, vai ser interpretado. Nós trouxemos também o pastor Heber Campos Júnior, que estará fazendo a dublagem, não, mas a interpretação, né, o auxílio aí para que você possa entender a mensagem que será pregada. Mas eu vou pedir para você também continuar depois, porque eu tenho mais notícias para depois de você assistir a mensagem do pastor Kevin DeYoung. Que o Senhor possa abençoar esse seu momento, que Ele possa continuar mostrando para você a importância das Sagradas Escrituras e a importância do Espírito Santo diante da interpretação bíblica. Te vejo daqui a pouco, depois da mensagem. I want to talk to you tonight about how the Holy Spirit speaks to us. Eu gostaria de falar a vocês nesta noite sobre como é que o Espírito Santo fala a nós. And I want to start by reading from an article I read 5 years ago. E eu quero começar falando de um artigo que eu li cerca de 5 anos atrás. The article is entitled My Conversation with God. E o artigo era intitulado A Minha Conversa com Deus. Here's how the article begins. Olha como o artigo começa. Does God still speak? Deus ainda fala? I grew up hearing testimonies about it, but I couldn't say it had ever happened to me. Eu cresci ouvindo testemunhos a respeito, mas eu não posso dizer que isso aconteceu comigo. I am a middle-aged professor of theology at a well-known Christian university. Eu sou um professor de meia idade, professor de teologia numa universidade bem conhecida nos Estados Unidos. I've written award-winning books. Eu já escrevi livros que ganharam prêmios. This is me reading someone, not me about myself. Tá, isso aqui eu estou lendo outra pessoa, não estou falando de mim mesmo não. For years, I've taught that God still speaks. Por anos eu sempre ensinei que Deus ainda fala. But I could not testify to it personally. Mas eu não poderia testificar acerca disso pessoalmente. But now, a year after hearing God's voice, Mas agora, 1 ano depois de ouvir a voz de Deus, I still can't talk or even think about my conversation with God eu não consigo falar e sequer pensar sobre a minha conversa com Deus without being overcome with emotion. sem me tornar assim tomado por emoção. This professor goes on to talk about Esse professor continua falando do assunto. how God spoke to him and gave him a book outline. Ele diz como Deus falou com ele e deu um esboço de livro. And told him he was to use the money from the book to pay for a young man to go to seminary. E ele diz que Deus também falou para ele que ele deveria usar o dinheiro da venda dos livros para apoiar jovens para irem ao seminário. In some ways, it's a fine story, an inspiring story. Em certo sentido, é uma história ok e inspirativa. He ends the article by saying how great it is that his faith is strengthened because God has finally spoken to him. Ele termina o artigo dizendo de como sua fé está fortalecida porque Deus finalmente falou com ele. But here's the problem. Mas olha o problema. Are we to think that God had never spoken to this man before? Será que a gente deve pensar que Deus nunca tinha falado com esse homem antes? The impression you get from the article A impressão que você tem do artigo is that reading the Bible day after day é que ler a Bíblia dia após dia is somehow less exciting, less genuine when it comes to God speaking to us. de que ela é menos empolgante, menos genuína quanto a Deus falar conosco. And maybe you've felt this way before. E talvez você já tenha se sentido assim antes. Maybe you've been reading the Bible your whole life. Talvez você também tenha lido a Bíblia sua vida inteira. And you feel like the Bible is fine, but if only God would really speak to me.
Você pode dizer assim, a Bíblia ela é ótima, mas se Deus falasse diretamente comigo. Here's the good news that I want to share with you tonight. A boa nova que eu quero compartilhar com vocês é a seguinte. Every single one of us can hear from God surely, distinctly, clearly today. Todos nós aqui hoje podem ouvir a Deus clara, distinta e certamente hoje. If you want to hear from the Holy Spirit, Se você quer ouvir o Espírito Santo, open this book. abra esse livro. And I invite you to open this book right now, E eu vou convidar você a abrir esse livro agora, or turn on your phone ou use o seu celular. to 2 Peter chapter 1. Vai em 2 Pedro capítulo 1. And Aber is going to read 2 Peter chapter 1 verses 16 through 21. E o Weber vai ler 2 Pedro 1, versos 16 a 21. I'm gonna wait a little bit. 2 Pedro 1, a partir do verso 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela d'alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Let me give you the context for these verses. Deixa eu passar o contexto desses versos. This letter is an exhortation to godliness. Essa carta é uma exortação à piedade. In verses 3 through 11, Dos versos 3 até o 11, we see the power, the pattern, and the premise of godliness. nós vemos o padrão, a promessa, o poder, o padrão e a premissa da piedade. In verses 12 through 15, Nos versos 12 a 15, Peter says, I want to remind you of these qualities before I die. ele diz: eu quero lembrar vocês dessas qualidades antes de morrer. What Peter is doing is trying to combat false teachers. O que Pedro está fazendo, ele está combatendo falsos mestres. There were false teachers in his day, just like there are in our day, Haviam falsos mestres no dia dele, na época dele, como existem hoje. who were saying that the grace of God was a license for sensuality. E na época eles diziam que a graça de Deus era uma permissão para praticar a sensualidade. Look at chapter 2, verse 2. Olha o capítulo 2, verso 2. And many will follow their sensuality, and because of them the way of truth will be blasphemed. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. And then verse 10, Olha o verso 10. and especially those who indulge in the lust of defiling passion and despise authority. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. And then look at verse 19. Olha o verso 19. They promise them freedom, but they themselves are slaves of corruption, for whatever overcomes a person, to that he is enslaved. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. The false teachers were saying Os falsos mestres estavam dizendo that because God was gracious, it didn't matter how they lived. que pelo fato de Deus ser gracioso, não importava como vivessem, como estavam vivendo. We like to sin, Nós gostamos de pecar, God likes to forgive, Deus gosta de perdoar. we make a great team. Não, um time perfeito. But of course, that's not what the gospel teaches. Mas é claro que não é isso que o Evangelho ensina. One of the motivations for living a godly life, Peter says, Uma das motivações para viver uma vida piedosa, Pedro diz, is the second coming of Christ. é a segunda vinda de Cristo. So look at chapter 3, verse 11. Então, olha o capítulo 3, verso 11. Since all these things are thus to be dissolved, what sort of people ought you to be in lives of holiness and godliness?
Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. And then verse 14. E aí verso 14. Therefore, beloved, since you are waiting for these, be diligent to be found by him without spot or blemish and at peace. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Do you understand the argument he's making? Você está entendendo o argumento que ele está delineando aqui? He's saying Christ is coming back one day, Ele está dizendo assim, Cristo está voltando um dia. and what sort of person will you be when Christ returns? E que tipo de pessoa você vai ser quando Cristo voltar? Will he find you in holiness Ele vai encontrar você em santidade or in ungodliness? ou em impiedade? You have here, people have babysitters, I imagine. Eu imagino que alguns de vocês aqui tenham babás, já têm utilizado de babás. So I have 6 kids. Eu tenho 6 filhos. Why do I have 6 kids? Por que eu tenho 6 filhos? Because I did not want 7 kids. Porque eu não queria 7 filhos. And so we have lots of people who have to come and watch our kids. Então nós temos muitas pessoas que nos ajudam cuidando das crianças. My wife and I have a meeting or a small group or a date. Quando eu e minha esposa temos que sair para um grupo de estudo ou queremos passear juntos, precisamos de ajuda. And sometimes we come home and we interrupt the babysitter. E às vezes a gente chega em casa e a gente interrompe a babá. And maybe she's sleeping or she's watching TV. Às vezes ela está dormindo ou está assistindo televisão. And it doesn't bother us. Isso não nos incomoda. But I think she thinks that because I'm a pastor, Mas eu acho que ela pensa que pelo fato de eu ser pastor, she ought to be reading her Bible or praying when we come home. ela acha que quando eu chegar em casa ela tem que estar lendo a Bíblia. So she quick jumps up and turns off the TV Então ela acorda ou desliga a televisão because she wants to look holy when the pastor comes back. porque ela quer aparentar santa quando o pastor volta. And sometimes, just to play a little joke on our babysitter, E de vez em quando, só para fazer uma piadinha com a nossa babá, I'll say, thank you so much for babysitting. eu digo para ela assim, muito obrigado por cuidar das minhas crianças. Do you mind if I just pay you in prayers? Você se importa se eu pagar em orações? And their smile go. E aí o sorriso dela murcha assim. See, even a babysitter knows I want to be on my best behavior when the parents come home. Tá vendo? Até uma babá sabe que eu tenho que aparentar no meu melhor comportamento quando os pais chegam. And that's Peter's argument here about the second coming of Christ. E esse é o argumento de Pedro sobre a segunda vinda de Cristo. But some of the false teachers were saying that Christ was not coming back, Mas alguns dos falsos mestres estavam dizendo assim, que Cristo não ia voltar, or that he already had come back. ou de que ele já tinha voltado. Look at chapter 3, verse 3. Olha o capítulo 3, verso 3. Knowing this, first of all, that scoffers will come in the last days with scoffing, following their own sinful desires. They will say, where is the promise of his coming? For ever since the fathers fell asleep, all things are continuing as they were from the beginning of creation. Versos 3 e 4. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. The false teachers were saying, look, everything is going to stay the same. Os falsos mestres estavam dizendo assim, ó, tudo vai continuar do mesmo jeito. There's no final judgment. Não tem juízo final. There's no return of Christ. Não há retorno de Cristo. But Peter says, yes, Christ is coming with glory and power. Mas Pedro está dizendo, sim, ele vai voltar com poder e glória. And in order to defend this claim, E para defender essa alegação, Peter offers 2 pieces of evidence. Pedro oferece 2 evidências. First, eyewitness testimony. Primeiro, ele oferece o testemunho de quem de quem esteve presente, testemunha ocular. And second, authoritative sources. E a segunda prova é de fontes autoritativas. And this is even how things still work today in a courtroom. E é ainda assim que funcionam as cortes e os tribunais ainda hoje. If you want to make your case in a court of law, Se você quer defender o seu caso num tribunal, you need to have eyewitness testimony, você tem que ter testemunho ocular, or you need to have some documents. ou você tem que ter algum tipo de documento. And that's what Peter is going to present in order to prove that Christ is coming back again. E é o que Pedro vai apresentar para provar que Cristo vai voltar, sim.
So let's look at those two big points in our time tonight. Então vamos olhar esses dois grandes pontos no nosso tempo hoje à noite. So first, let's look at this category of eyewitness testimony. Vamos primeiro observar essa categoria de testemunha ocular. Peter says, we did not follow cleverly devised myths, verse 16. Verso 16 do capítulo 1, Pedro fala assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas. The word in Greek is mythos, A palavra em grego é mythos, and it's used negatively throughout the Bible. e ela é usada negativamente durante toda a Escritura. There were liberal scholars in the 19th and 20th centuries Haviam alguns acadêmicos do século XIX e século XX who tried to use this category of myth to explain the Bible. que usavam essa categoria de mito para explicar as Escrituras. And they said it's not that the Bible is false, Eles diziam assim: não é que a Bíblia é falsa, but the history didn't happen, mas a história não aconteceu, and yet the deeper truth is still there. mas a verdade mais profunda ainda está lá. So maybe Christ wasn't really raised from the dead, Então talvez Cristo não tenha ressurgido dentre os mortos, but the important thing is he still lives in your heart. mas a coisa importante é que ele ainda mora no seu coração. Jonah maybe wasn't swallowed by a whale, Talvez Jonas não foi engolido por uma baleia, but the story is just there to tell us that God has mercy when we repent. mas a história está lá porque Deus quer nos dizer que Ele tem misericórdia quando nós nos arrependemos. This kind of thinking is still very pervasive. Esse tipo de pensamento ainda é muito invasivo e abrangente e presente hoje. I'm a part of a denomination that is somewhat evangelical but also has some liberal Christians. Eu faço parte de uma denominação que é um pouco evangélica, mas também tem crentes liberais. And a few years ago, I was having a disagreement on my blog with another pastor. E alguns anos atrás eu estava tendo um debate, uma discussão com um outro pastor no meu blog. And this pastor was arguing that maybe the virgin birth didn't really happen. E esse outro pastor estava argumentando e tentando defender que talvez o nascimento virginal não tenha acontecido. And I was saying to him that this is taught in the Bible and it's essential to our creed as Christians. E eu estava tentando dizer a ele que isso é ensinado nas Escrituras e que é essencial, faz parte dos nossos credos, então é essencial a nossa fé. Here's what he wrote to me. Olha o que ele escreveu para mim. Do I think the virgin birth is essential to your creed as Christians? Será que eu penso que o nascimento virginal é essencial ao seu credo como cristãos? That's not really mine to say. Isso não sou eu que devo dizer isso. As you say, it has been confessed for centuries, Como você mesmo diz, isso tem sido confessado por séculos. and thus I need to take it seriously Então eu preciso levar isso a sério. and to heart and to wrestle with how I understand it. E eu devo levar isso ao meu coração e lutar no entendimento desse assunto. Now at that point, I wanted to say to him, Naquele momento eu queria dizer para ele: I'm not saying you need to wrestle with it. eu não estou dizendo que você tem que lutar com esse ponto I'm teológico. saying you need to believe it. Eu estou dizendo que você tem que crer nesse ponto. He goes on to say, Mas aí ele continua: for my part, quanto a mim, I take the statement, all things are possible with God, eu entendo aquela frase, todas as coisas são possíveis com Deus, as more important to my faith como sendo mais importante a minha fé than when Mary says, how can this be since I'm still a virgin? do que a frase que Maria diz: como é que isso pode ser sendo que eu ainda sou uma virgem? And then he says, I don't claim you need to accept my understanding, Eu não estou, aí ele continua: eu não estou alegando que você precisa aceitar o meu entendimento, nor would I imagine you would claim I must accept your understanding. e eu imagino que você também não está alegando que eu preciso aceitar o seu entendimento. To which I said, E aí eu respondi, I'm not saying you need to accept my understanding, eu falei assim: eu não estou dizendo que você precisa aceitar o meu entendimento, but the Bible says you My- should accept my understanding. mas a Bíblia diz que você tem que aceitar o meu entendimento. But do you see what this man was doing? Você está entendendo o que esse homem estava fazendo? He was wanting to introduce this category of myth. Ele estava tentando introduzir essa categoria de mito. He said, I believe that the Bible is true, Ele estava dizendo assim: eu creio que a Bíblia é verdadeira, but I don't take the virgin birth literally. mas eu não entendo ou interpreto o nascimento virginal de maneira literal. It just means to me an inspiring story of how God can do anything. E para mim é só uma história inspirativa de como Deus pode fazer qualquer coisa. But of course, if God really can do anything, Mas se Deus de fato não pode fazer qualquer coisa,
then he can make a virgin conceive and give birth. Ou melhor, se ele pode fazer qualquer coisa, então ele pode fazer com que uma virgem conceba e dê à luz. So why not believe the Bible? when Então it por que says não what crer the a Bible Bíblia, says? já que ela diz assim? This understanding of biblical truth is at odds with how the Bible understands itself. Esse entendimento das verdades teológicas, ela vai de encontro, ela é contrária ao que a Bíblia diz de si mesma e da sua verdade. In 2 Timothy 4, Paul says people will turn away from the truth and wander off into myths. Em 2 Timóteo 4, Paulo fala que as pessoas vão se desviar da verdade ouvindo mitos ou fábulas. Peter wanted everyone to understand Pedro queria que todo mundo entendesse that the Jesus story is in the category of historical fact, que a história de Jesus está na categoria de fato histórico. not impressions Não são apenas or impressões your inner ou experience sua experiência interna or just invented stories to make us feel better. ou histórias inventadas para fazer a gente se sentir melhor. There's a familiar song in the States, maybe you know it here, Tem uma música familiar lá nos Estados Unidos, talvez vocês conheçam aqui, that says about the resurrection, que fala sobre a ressurreição. you ask me how I know he lives, E aí a música diz, você me pergunta como é que eu sei que ele vive? he lives within my heart. E eu digo, ele vive dentro do meu coração. Well, it's very good that Jesus lives in your heart, Que beleza que Jesus vive no seu coração. but there are people who say Buddha lives in their heart, Mas tem gente que diz que Buda mora no or coração deles. Krishna lives in their heart. Ou Krishna mora no coração deles. So the most important thing is not whether Jesus lives in your heart, Então a coisa mais importante não é se Jesus vive no but seu whether the coração, tomb is empty. mas se a tumba está vazia. Because whether he is in your heart or not, he still has been raised. Porque não importa se ele está no seu coração ou não, ele ressurgiu de fato. And if he's not been raised, E se ele não ressurgiu, then it doesn't matter whether he's in your heart or not, então não importa se ele está no seu coração ou não. because we're believing a myth. Porque a gente está crendo num mito. This cannot be stated too strongly. Eu nunca é demais enfatizar o que eu estou dizendo aqui. Christianity from the very beginning was tied to history. O cristianismo desde o princípio sempre foi conectado à história. Luke said in his gospel that he researched carefully all the things he was writing about. Lucas diz no seu evangelho que ele estava pesquisando detalhadamente, cuidadosamente, tudo que ele ia escrever. All four gospels want us to recognize that the tomb was really empty. Os 4 evangelhos querem que nós reconheçamos que o túmulo estava vazio. So let's bring this back to Peter's argument. Então agora vamos voltar para o argumento de Pedro. He's talking in verses 16 through 18 Ele está tratando aqui dos versos 16 ao 18 about the Mount of Transfiguration. sobre o Monte da Transfiguração. When he went up to the mount with John Quando ele foi lá para o monte com João, and they saw Jesus transfigured into gleaming white, e aí eles viram Cristo transfigurado em luz esplendorosa. Peter says, I saw it, Pedro diz, eu vi, I heard it, eu ouvi, I was an eyewitness, eu fui testemunha ocular, I was an ear witness, eu fui uma testemunha de ouvir, auditiva. we were there, Nós estávamos lá, we saw his majesty, e nós vimos a sua majestade, and we heard God speak. e nós ouvimos Deus falar. This was not just an experience we had. Não é só uma experiência que nós tivemos, This wasn't from eating bad salsa. não é porque eu comi uma comida estragada que eu tive essa experiência, We were there and this happened. e nós estávamos lá e aconteceu. Now, why is Peter making this point so strongly about the transfiguration? Por que Pedro está sendo tão enfático quanto a esse ponto da transfiguração? Because Peter is connecting this then to the second coming of Christ. Porque ele está conectando isso à segunda vinda de Cristo. In other words, Em outras palavras, he wants to prove ele quer provar that an awesome, dreadful, glorious coming que uma vinda gloriosa e aterrorizadora has already happened. já aconteceu. Not that Christ isn't coming, he is coming again. Não é que Cristo não veio, ele vai voltar, But one of Peter's proofs for his second coming mas uma das provas da segunda vinda is that he saw his glory revealed on the mountain. é que ele viu a glória de Cristo revelada no monte. And that glory will be revealed again on the last day. E essa glória vai ser revelada novamente no último dia. That's Peter's first main argument. Esse é o primeiro grande argumento de Pedro. You ought to be holy, Você tem que ser santo,
because Christ is coming again, porque Cristo está voltando, and we know Christ is coming e again nós sabemos que Cristo está voltando, because I saw his glory on the mountain. porque eu vi a sua glória lá no monte. Now here's the second category we want to look at. Olha, vamos agora olhar a segunda categoria trabalhada no texto. The second category we're dealing with is what has been written down. A segunda categoria que nós estamos trabalhando aqui é o que é que foi escrito. Look at the transition between verses 18 and 19. Olha para a transição do verso 18 para 19. In verse 18, he's talking about the Mount of Transfiguration. No verso 18 ele está falando do Monte de Transfiguração. And then in verse 19, he begins to talk about Scripture. E no verso 19 ele começa a falar da Escritura. I want you to notice three things these verses teach us about Scripture. Eu quero que vocês observem três coisas que esses versos nos ensinam sobre as Escrituras. Number one, Primeiro, Scripture is the Word of God. a Escritura é a palavra de Deus. Why emphasize something that seems so obvious? Por que enfatizar uma coisa que parece tão óbvia? To say that Scripture is the Word of God. Por que enfatizar que a Escritura é a palavra de Deus? Because Karl Barth and neo-Orthodox theologians often argued something different. Porque Karl Barth e os teólogos neo-ortodoxos argumentam diferentemente disso. There are theologians who say, well, the Bible contains the Word of God. Há teólogos que dizem que a Escritura contém a palavra de Deus. Or the Bible becomes the Word of God. Ou que a Bíblia se transforma ou se torna a palavra de Deus. Or when God speaks through the preaching, that is the Word of God. Ou quando Deus fala a pregação, então aquela pregação é a palavra de Deus. It's a very subtle distinction. É uma distinção muito sutil, But what Barth and others were trying to do mas o que Barth e outros estavam tentando fazer was distance from the written words of Scripture this category of authority. Eles estavam tentando distanciar essa categoria de autoridade da palavra escrita da Bíblia. And even today, people will say things similar to this. E até hoje as pessoas vão dizer coisas semelhantes ao que Barth e os neo-ortodoxos falaram. They may not know anything about Karl Barth, but they Talvez- still speak in these ways. Talvez não saibam nada de Karl Barth, mas eles falam nessas categorias. I've had people say to me, Eu já ouvi pessoas dizerem para mim assim: if human language could contain God, then he wouldn't be God anymore. se a linguagem humana pudesse conter a Deus, então ele não seria mais Deus. So why do you evangelicals want to confine God to words on a page? Então por que vocês evangélicos querem restringir Deus a palavras numa página? And some people even talk as if you have spirit Christians and then you have word Christians. Aí e algumas pessoas até fazem a distinção entre os cristãos do Espírito e os cristãos da palavra. Or you can be in love with Christ, the Word made flesh, or the Bible, the words on a page. Ou você pode você pode amar Cristo, a palavra que se fez carne, ou você pode amar a palavra escrita numa página. And in every instance, there is an attempt to try to put a wedge where there doesn't need to be one. E normalmente há uma divisão e uma secção onde não deveria haver. What we see in these verses O que nós vemos nesses versos is the affirmation that the written words of God é a afirmação de que a palavra escrita de Deus contain the very authority and force and character of God himself. contém a própria autoridade e o caráter de Deus. So look at verse 19. Então olha para o verso 19. Prophetic word is a reference to Scripture. A palavra profética, essa expressão, é uma referência às Escrituras. Verse 20 says, no prophecy of Scripture comes from someone's own interpretation. O verso 20 fala: nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. The word for Scripture in verse 20 is graphe in the Greek. A palavra Escritura, no verso 20, é grafê no grego. Graphe means a text, something written down. Grafê no grego é algo escrito, é algo que está numa página mesmo. So Peter's not just talking about an experience or some oral tradition. Então ele não está falando de uma experiência ou de uma tradição oral. He's talking about the written text of Scripture. Ele está falando do texto escrito das Escrituras. Now, why does this matter? Por que isso é importante? It matters because this means that the authority resides in the text. Isso importa porque a autoridade reside no texto.
in the words, in the sentences, in the paragraphs of Scripture. Nas palavras, nas frases, nos parágrafos da Escritura. It means there is an objective authority, not just our subjective sense of authority. Isso significa que há uma autoridade objetiva e não só o sentido subjetivo de autoridade. This is why Peter goes on to say that we ought to pay attention to this word, verse 19. É por isso que Pedro continua dizendo que nós devemos prestar atenção a essa palavra, lá no verso 19. He says this prophecy of Scripture, this written text, Ele diz que essa profecia, esse texto escrito, will light your way. It's like the morning star rising in your heart. ela vai iluminar o seu caminho como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Rising in your heart refers to the state of believers when Christ returns. A ideia de nascer em vosso coração é o estado... What is it, the state of believers? Yeah, their heart. É o estado dos crentes quando Cristo voltar. So the goal of Revelation is not merely information, Então, o objetivo da revelação não é simplesmente informação, but the goal is always worship. mas o objetivo sempre é adoração. Scripture has been written down so that Christ may be lifted up. A Escritura foi registrada para que Cristo seja exaltado. So let me just talk for a moment to pastors here. Então deixa eu falar para pastores aqui por um instante. If the Bible is the Word of God, Se a Bíblia é a palavra de Deus, you ought to have confidence in preaching this word. você tem que ter confiança em pregar essa palavra. I preach almost every Sunday of the year. Eu prego praticamente todo domingo do ano. And most of those Sundays, I feel like my sermons are terrible. E na maioria das vezes eu sinto que os meus sermões são horríveis. For real. De verdade. Martin Lloyd Jones once said he can only remember ever preaching twice, and both times he woke up. O Martin Lloyd Jones dizia que ele só se lembra de ter pregado 2 vezes, das 2 vezes ele acordou. This is not false humility. This is what I feel like after every sermon I preach. Eu não estou falando aqui de falsa modéstia, é assim que eu me sinto depois de uma pregação. This is what I will feel like after this sermon. É como eu vou me sentir depois dessa mensagem. Unless Aber makes it really good. A não ser que o Weber dê uma melhorada. But my confidence needs to be not in myself, but in the text. Mas a minha confiança não tem que estar em mim, mas no texto. So pastors, when you get up to preach this Sunday, Então, pastores, quando vocês forem ao púlpito este domingo, do you believe that you have a powerful, authoritative word? você crê que você tem uma palavra autoritativa e poderosa? So often we feel like we don't have any power behind the word. Frequentemente a gente sente que não tem nenhum poder por detrás de nós, ou na palavra. Do you have in school, little boys would spit wads at someone in front of them? Or throw a little Fazer piece of paper? sabe quando os meninos ficam fazendo, parece, cuspindo aquele papelzinho e incomodando as suas coleguinhas? Yeah. Isso. That's what we feel like sometimes when we preach. Às vezes a gente sente quando a gente prega, a gente faz isso, essa cuspidinha assim. All we have is just a little. É só uma cuspidinha que a gente tem. And we feel like the people listening to us are barricaded under 6 feet of concrete. E aí as pessoas que estão nos ouvindo, parece que elas estão de trás de paredes de 3 metros de largura. And all God gives us is a little spit wad. E Deus nos dá assim uma cuspidinha para a gente pregar. But brothers, listen to me. Mas, irmãos, ouçam o que eu vou dizer. With this word, Com essa palavra aqui, God has given us hand grenades. Deus nos deu granadas na mão. So this Sunday, Então, neste domingo, You pull puxa a the granada. you lob a few for Jesus E você lance algumas para Jesus. and let it explode. Let it blow up on people's hearts and lives. God will do that with His E word. deixe com que isso exploda no coração das pessoas. Porque Deus pode fazer isso com a sua palavra. Because this word is God's word. Porque essa palavra é a palavra de Deus. And there's power in this word. You should have confidence in this E tem word. poder nessa palavra. Você tem que ter confiança nela. Your sermons may stink, Os seus sermões podem ser horríveis. but this book does not. Mas esse livro não é ruim. So preach it, Então, preach it, preach it. Pregue este livro. Pregue este livro. Here's the second point about Scripture. Segunda coisa acerca das Escrituras. The Word of God was spoken and written down by concursive operation. Essa palavra foi escrita e registrada mediante operação concursiva.
That means that God used the intellect and the personality of the human authors. Isso significa que Deus usou o intelecto e a personalidade do autor humano. It wasn't a kind of mechanical dictation, Não foi um tipo de ditado ou operação mecânica. as if Matthew was just waiting for the next voice from heaven to write down what he said. Como se Mateus estivesse esperando a próxima voz do céu para escrever o que ele estava escrevendo. But God used their intellect and their skill and their personality as people. Mas Deus usou a habilidade deles, as personalidades, as qualidades deles para escrever. And yet, at the same time, whatever they spoke or wrote down was from God. E ainda assim, tudo que escreveram vinha de Deus. Verse 21, Olha o verso 21. no prophecy was ever produced by the will of man, Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. That word to carry along is the Greek word pharaoh. A palavra movidos aqui é phero. It's the same word used in verse 18, É a mesma palavra usada no verso 18. that we heard the very voice borne or carried along from heaven. É a palavra que diz, ora, esta voz vinda do céu. So just as surely as the voice on the mountain was from God, Então, como tão certamente quanto a palavra veio do céu, so surely is this word of Scripture from God. da mesma forma, essa escritura é a palavra de Deus. So if you want to hear from God today, Então, se você quiser ouvir a Deus hoje, you open your Bible. então abra a Bíblia. Your people hear all sorts of voices during the week. As pessoas que estão nas suas igrejas, elas ouvem tudo quanto é tipo de vozes durante a semana. And they're on Facebook and they're on the internet and they're reading magazines Estão lendo revistas, estão lendo Facebook, estão na internet. and they're listening to commentators and they're probably watching football, real Então, football. então estão provavelmente assistindo futebol, ouvindo comentaristas. When they come to church on Sunday, they need to hear a word from God. Quando eles vêm à igreja no domingo, eles têm que ouvir uma palavra de Deus. And this is the only sure word of the Lord that we have. E essa é a única palavra certa de Deus que nós temos. So if you want to hear the voice of the Holy Spirit in your life, Então, se você quer ouvir a voz do Espírito Santo na sua vida, immerse yourself in this book that the Spirit wrote. mergulhe neste livro que o Espírito escreveu. A couple of years ago at our denomination's synod meeting, Uns 2 anos atrás, num encontro nacional da nossa denominação, we had a special speaker there from Brazil. nós tivemos um palestrante especial vindo do Brasil. I don't remember his name or know anything about him, Eu não lembro dele, não sei nada sobre ele, but he talked a long time and he was funny. mas ele falou por muito tempo e foi bem engraçado. And as he was talking, he noticed signs around the room. E quando ele estava falando, ele notou uma série de placas ao redor da sala. onde And there were all estávamos. these signs that said, discover, discover, discover. E essas placas diziam assim, descubra, descubra, descubra. The signs were advertising meetings we were supposed to have as a denomination. Essas placas, esses anúncios estavam dizendo sobre encontros que nós como denominação deveríamos ter. And the idea was we would all get together in small groups, E a ideia era que todos nós iríamos nos ajuntar em grupos pequenos, and then we would listen for the voice of the Holy e Spirit, nós ouviríamos a voz do Espírito Santo, and then we would discover what God's plan or vision was for our church. e nós descobriríamos qual era o plano de Deus, ou a visão de Deus para a nossa igreja. They never read Just Do Something, Eles nunca leram o livro que eu escrevi sobre vontade de Deus. or they would have known that's not how the voice of God is spoken. Ou eles saberiam que não é assim que a voz de Deus é proferida. But as this Brazilian speaker was going on and he noticed these signs, Mas à medida que esse palestrante brasileiro estava falando e ele notou essas placas, esses anúncios, he made an offhanded comment which was meant to be funny, but it was actually very astute. ele fez um comentário que era para ser engraçado, mas foi muito perspicaz. He said, discover? Ele falou assim, descobrir. You're trying to discover God's will? Vocês estão tentando descobrir a vontade de Deus? You're trying to discover God's vision for your church? Vocês estão tentando descobrir a visão de Deus para a sua igreja? Good luck. I hope you figure it out Boa sorte, eu espero que vocês tenham êxito before it's too late. antes de ser tarde demais.
And he kind of went on, but he made a very good point. E aí ele continuou, mas ele trouxe um ponto muito importante. Sometimes we're just huddling around, waiting around, just hoping God will speak to us. Às vezes a gente está ali tentando encontrar um momento em que Deus vai falar conosco. When if we would just open this book, we would have the sure voice of God. Mas se nós abríssemos esse livro, nós teríamos a palavra certa de Deus. Which leads to the third and final point. E isso me leva ao terceiro e último ponto. Here's the third thing I want you to notice from these verses about Scripture. Terceira coisa que eu quero que você observe sobre as Escrituras, nesses versos. The Bible is without error. A Bíblia é sem erro ou inerrante. Look at verse 20. Olha o verso 20. No prophecy of Scripture comes from someone's own interpretation. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. That means they didn't just get a word from the Lord and then get confused about what it meant. Significa que não receberam uma palavra de Deus e de repente se confundiram sobre o que Deus queria dizer com isso. It means that nothing in Scripture was ultimately just man's idea. O que ele está dizendo é que nada na Escritura é simplesmente ideia de homem. There are many texts we could use from the Bible to show that Scripture is without error. Há muitos textos na Escritura que a gente poderia usar para dizer que a Bíblia é inerrante. But this is the simplest argument. Mas o argumento mais simples é o seguinte. The Scripture did not come from the will of man, but from God. A palavra não veio da vontade do homem, mas da vontade de Deus. That's stated very clearly in this text. E isso está afirmado de maneira muito clara nesse verso, nesse texto. And if it is God's word, then it must be an infallibly true word. Então, e se é a palavra de Deus, então tem que ser uma palavra infalivelmente verdadeira. Romans 3:4, let God be true and every man a liar. Romanos 3:4, deixe que Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso. This is why the doctrine of inerrancy is so important for your ministry. E é por isso que a doutrina da inerrância é tão importante para o seu ministério. Inerrancy means the word of God always stands over us. A inerrância significa que a palavra de Deus sempre está acima de nós. We never stand over the word of God. Nós nunca ficamos sobre a palavra de Deus. Because if this book has even one little mistake, Porque se esse livro tem um pequenino erro, then at some point your people need to trust you instead of the book. porque em algum momento, se isso for verdadeiro, que tem um erro, as pessoas vão ter que confiar em você em algum momento, ao invés de confiar no livro. So when we reject inerrancy, we put ourselves in judgment over God's word. Então, quando a gente rejeita a inerrância, nós nos colocamos como juízes sobre a palavra de Deus. And we claim the right to determine which parts of God's revelation can be trusted and which cannot. E a gente está alegando que nós somos as pessoas que são confiáveis para dizer qual palavra da Escritura está certa e qual não está. Brothers and sisters, we have a book that is all true because all of it was breathed out by God. Irmãos e irmãs, nós temos um livro que é todo verdadeiro, porque todo ele foi soprado por Deus. The good news has been recorded in the facts of history. As boas novas foram registradas nos fatos da história. There was a man born of a woman in Bethlehem. Houve um homem nascido de uma mulher em Belém. And thousands of people knew him and saw him. E milhares de pessoas o viram e o conheceram. He did miracles witnessed by multitudes. Ele realizou milagres testemunhados por muitos. He died, rose again, and appeared to more than 500 witnesses. Ele morreu e ressurgiu e apareceu a mais de 500 testemunhas. And three people were with him there as eyewitnesses on the mountain. E 3 pessoas estiveram com ele como testemunhas oculares ali no Monte da Transfiguração. We do not follow fables. Nós não seguimos fábulas. We are not interested in stories with a nice moral to them. Nós não estamos interessados em histórias com uma moral bonitinha no final. We need to be confident these things happened. Nós temos que estar confiantes que essas coisas aconteceram. Eyewitnesses recorded them. Testemunhas oculares as registraram. And God inspired his apostles to write down authoritatively a record of these things. E Deus inspirou seus apóstolos para que escrevessem de maneira autoritativa essas verdades. Peter says nothing in all the Bible was produced by the will of man. Pedro diz que nada em toda a Escritura foi produzida por particular elucidação ou por vontade humana. God used men, but they were carried along by the Holy Spirit. Deus usou homens, mas eles foram conduzidos pelo Espírito. It's a holy book, a divine book.
É um livro santo, é um livro divino, an unerring book, and an utterly reliable book. é um livro inerrante e altamente confiável. And this is what we need to convey to our people. E é isso que nós temos que transmitir às nossas pessoas, ao nosso povo. There are all sorts of false teachers out there Tem falsos mestres por aí who think that the message of the Bible que pensam que a mensagem da Bíblia is basically how to get your best life now. tem a ver com como ter a melhor vida agora. But friends, you understand that your responsibility is something different. Mas, amigos, vocês têm que entender que a sua responsabilidade é diferente. You want your people to look forward to their best life later. Você quer que o seu povo olhe para a melhor vida no porvir. And yes, you want your people to live well, E sim, você quer que o seu povo viva bem, and live holy, que viva de maneira and santa be godly, e seja piedosa, but you are not doing your work as a pastor mas você não está fazendo o seu trabalho como pastor if you're not also helping them to die well. se você também não está ajudando-os a morrerem bem. Because that's the reality that's true for everyone in Brazil, everyone in the United States. Porque essa é a realidade verdadeira para todo mundo no Brasil e todo mundo nos Estados Unidos. We all die. Todos nós morremos. What sort of word will you give your people? Que tipo de palavra você vai trazer ao seu povo? Perhaps this professor that I mentioned at the beginning of the sermon Talvez aquele professor que eu mencionei no início da mensagem, had a powerful experience. talvez ele teve uma experiência poderosa. That's fine. Tudo bem. But what he heard was not more sure than what we read in Scripture. Mas o que ele ouviu não foi mais certo do que o que nós lemos nas Escrituras. You notice in verse 19, Você observou no verso 19, the Greek is ambiguous, and it's somewhat ambiguous in both the English and the Portuguese text. e o grego é meio ambíguo e tanto na tradução em português quanto em inglês também não dá para ter certeza do sentido. Peter could be saying that the eyewitness testimony makes the prophetic word more sure. Pedro poderia estar dizendo que a testemunha ocular, ou o fato de serem testemunhas oculares, tornaria a palavra escrita mais certa. Or he could be saying that the prophetic word is even more sure than our eyewitness testimony. Ou ele poderia dizer que a palavra profética é ainda mais certa do que o nosso testemunho ocular. In either event, he's speaking of Scripture in highly exalted language. Não importa qual das duas, dos dois sentidos, ele está falando da Escritura em alta conta. He's saying the prophetic word of Scripture is even more sure than my own eyes. Ele está falando que a palavra profética é ainda mais certa do que os meus próprios olhos. He believed the Bible was more reliable than his own senses. Ele entendia que a Bíblia é mais confiável do que os seus sentidos. It's as if he were saying, É como se ele estivesse dizendo o seguinte: you may question what I saw or what I heard on the mountain, você pode questionar o que eu vi, o que eu ouvi lá no monte, but I will give you even more convincing proof. mas eu vou dar prova ainda mais convincente a você. The Scripture says so. A Escritura assim o diz. There is no more authoritative declaration. Não há declaração mais autoritativa, There is no more final argument that can be made. não há argumento mais final e mais arrebatador. Nothing left to be spoken after Scripture speaks. Nada pode ser falado depois que a Escritura fala. You can think too highly, perhaps, of your own interpretations, Talvez você pense de maneira exagerada sobre as suas interpretações, but you cannot think too highly of Scripture itself. mas não dá para pensar demais acerca da própria Escritura. You can use the Word of God to come to wrong conclusions, Você pode usar a palavra de Deus e chegar a conclusões erradas, but you cannot find any wrong conclusions in the Word of God. mas você não consegue encontrar conclusões erradas na palavra de Deus. You do not need a special revelation outside of the Bible. Você não precisa de uma revelação especial fora das Escrituras. You can hear the voice of God every day. Você pode ouvir a voz de Deus todos os dias. Christ still speaks because the Spirit has spoken. Cristo ainda fala porque o Espírito falou. So if you want to hear from God, go to the book. Então, se você quiser ouvir Deus falar, vá ao livro. Immerse yourself in the book. Mergulhe no livro. This is the Spirit's book. Esse aqui é o livro do Espírito. It's Christ's book. É o livro de Cristo. It's God's book. É o livro de Deus. And it ought to be our book. Tem que ser nosso livro. Amen. Amém. Irmãos, quão maravilhoso é nós ouvirmos uma mensagem que nos estimula
a buscar mais do Espírito, a sua dependência. Olhar para as Escrituras não é algo que nós devemos fazer sozinhos. Nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. Nós precisamos ter a ousadia do Espírito Santo. Assim como o pastor Kevin DeYoung pregou aos nossos corações. E é com esse sentimento de que nós precisamos ser ousados, é que eu quero dizer para você que a Fiel também tem sido ousada. Né? Nós temos em nossa promoção, todos os livros de Calvino estão com desconto. Então aproveite, porque já tem mais de 3 dias? Não, mais de 2 dias, vai acabar. E faltam menos de 3 horas, eu acredito. Não estou olhando o relógio, mas faltam menos de 3 horas para acabar a promoção em nosso site. E, por exemplo, livros de Calvino, esse aqui é os Evangelhos segundo João, comentários de Calvino segundo João. E você pode adquirir com 60%. Aproveite lá em nossa loja. Outro livro que eu acho que é importante para você adquirir é este outro aqui, O Legado de Lutero. Quão importante a gente continuar conhecendo quem foi os nossos pais da igreja, quem foram os nossos pais da reforma, como é que o Senhor utilizou a vida do seu servo de Lutero para nos influenciar no dia de hoje a estarmos novamente diante do Espírito Santo, sendo submisso à sua palavra, sendo submisso ao Espírito de Deus. Mas, irmãos, você já deve ter visto aí que nós postamos no grupo VIP a enquete, e o nome da pessoa vai sair agora. E o pessoal vai postar aí no grupo do grupo VIP os nomes da pessoa e também no chat para entrar em contato com esses irmãos. Entre em contato conosco se você foi a pessoa sorteada, o irmão ou a irmã. Aliás, foram 3 sorteios. O da Bíblia, o irmão que ganhou o pastoreando a Igreja de Deus, ou a equipe pastoral, na verdade, né? Equipe pastoral. E a irmã que ganhou M. Carmichael, um legado e renúncia e entrega. E uma outra pessoa que ganhou a Bíblia de Estudo da Fé Reformada na versão couro. Essas 3 pessoas a gente vai mandar no chat. O pessoal já deve ter mandado aí para você. E entre em contato conosco. Se você puder não conseguir falar com a gente pelo WhatsApp, pode mandar no e-mail comunidade@ministériofiel.com.br. Se você acompanhou até aqui, eu queria também te incentivar, se você tem Instagram, marcar lá o @ do Ministério da Editora Fiel, para a gente recompartilhar as postagens. A gente quer inundar o nosso Instagram com as pessoas que estão nos acompanhando e eu quero marcar você. Eu já pedi para a nossa equipe que todas as marcações que aparecerem sobre a nossa divulgação do dia de hoje, sobre essa live do dia de hoje, eles vão repostar, vão colocar lá tanto no Ministério quanto da Editora Fiel. A gente quer dar a vocês esse gostinho de agradecimento, né? Toda essa forma que nós fazemos de tanto divulgar livros novos, né, que não estavam aí sendo previstos para vocês saberem de antemão, como as promoções, como esses compartilhamentos de conteúdos, como o do pastor Kevin DeYoung e também do pastor Jonas Madureira. Tudo isso é uma forma de agradecer. Todos esses anos em que o Ministério Fiel tem sido abençoado pela vida de irmãos e irmãs em comprar nossos conteúdos, em participar das nossas conferências. Mas uma outra coisa, irmão, que eu quero trazer para vocês, além de dizer novamente que a promoção vai acabar à meia-noite, aliás, às 23h59, meia-noite já é outro dia, já não tem mais promoção em nosso site. É que os irmãos foram informados que no nosso Fiel Digital nós temos diversos conteúdos que foram liberados no plano essencial. Então, se você quer ter todo o conteúdo do Ministério Fiel, e-books, audiolivros, conferências e cursos, nós temos mais de 100 cursos, você pode acessar fieldigital.com e você consegue se inscrever gratuitamente no plano essencial e ter acesso aos conteúdos que nós disponibilizamos de forma gratuita por conta da semana que nós estamos comemorando. Mas também você pode assinar a plataforma e ter todo o conteúdo da plataforma disponível para você. No plano essencial nós temos restrições, então não são todos os títulos que estão lá, não são todos os cursos que estão lá, ou os áudios livros que estão lá, disponível para você, mas no plano ouro você consegue então adquirir, assinar e ter acesso a todo o conteúdo da plataforma. Eu quero te incentivar, porque após fechar o dia 31, nós vamos tirar novamente os livros, né? É só uma degustação, né? Quem consegue ler um livro em 7 dias? Não são muitas as pessoas, mas você pode lá talvez fazer um curso, caso seja do seu interesse, ou ouvir um áudio, caso seja do seu interesse também. São poucos dias, a gente sabe disso. Mas isso é para você ver o quão rico é a plataforma do Ministério Fiel, o Fiel Digital.
Então, assine lá gratuitamente, deguste daquilo que nós estamos disponibilizando de forma gratuita nesse período, e também eu quero te incentivar a ser um parceiro do Ministério Fiel assinando o Plano Ouro. A gente é muito abençoado quando nós temos mais pessoas nos abençoando. O Ministério Fiel é um ministério, nós somos uma missão. Nós estamos aqui para ajudar a Igreja de Deus, mas nós também precisamos da sua ajuda. Por isso que nós pedimos para que você possa também se inscrever, né, ser um assinante do Plano Ouro do nosso Fiel Digital. Mas então, já encaminhando para o nosso fim, tem uma outra série que eu gostaria de divulgar para vocês, que é uma série que é super recomendada e também que a nossa comunidade ama. Não são todos que têm todos os livros, mas eu acho que hoje é a oportunidade de você conseguir adquirir todos os livros da coleção. E a nossa coleção que eu estou falando é Um Perfil de Homens Piedosos. Essa coleção que nós temos, que vão ser sobre a vida de diversos irmãos reformadores, pais da igreja, irmãos que foram abençoados pelo Senhor e que nos abençoaram com o seu ministério, né? Nós temos John Knox, nós temos Charles Spurgeon, nós temos a heróica ousadia de Martinho Lutero, nós temos a devoção trinitária de John Owen, nós temos a difícil missão de William Tyndale, a pregação apaixonada de Martin Lloyd Jones e o zelo evangelístico de George Whitefield. Esses são alguns títulos que nós temos disponíveis. Aliás, que eu estou com eles aqui, mas no nosso site você consegue adquirir todos a coleção de Um Perfil de Homens Piedosos. Aliás, se não acabou já no estoque, né? Porque eu sei que esse era um dos livros que estavam sendo mais buscados. Os mais comprados em nossa promoção, vou falar para vocês quais são. São as Bíblias e Um Perfil de Homens Piedosos. Com certeza são o que as pessoas estão buscando mais. Então, quero falar para você aproveitar, porque a promoção vai acabar às 23h59 e você deve, com certeza, aproveitar esse momento. Novamente, eu quero te agradecer por estar conosco aqui nessa sexta-feira à noite. Eu sei o quanto pode ter sido cansativa a sua semana, mas a gente espera, como ministério, que esses conteúdos possam servir de refrigério também para você. Saber que no meio do caos, o Senhor tem coordenado, o Senhor tem sido um Deus de providência aos nossos corações. Mesmo em grandes lutas, o Senhor tem movimentado-se no meio de nós. O Senhor tem levantado homens cheios do teu Espírito para pregar a palavra de Deus, para pregar aos nossos corações. E eu espero que você possa ter sido abençoado nesses dias de live que nós fizemos e continuar sendo abençoado pelos conteúdos que estão na plataforma do Fiel Digital. Quero te incentivar também a que você possa compartilhar essa live com outras pessoas. Novamente, deixe o seu like aí que nos ajuda muito a fazer com que a plataforma divulgue esse conteúdo para outras pessoas. Então é isso. Basicamente, nós chegamos ao fim dessa nossa live. Eu quero que você possa ter uma noite tranquila e abençoada no Senhor e a gente se vê daqui dos próximos dias. Nós teremos a próxima live, será com o pastor Augusto Nicodemos. O reverendo Augusto Nicodemos irá falar sobre o seu livro Profetas. Ele vai pregar em um texto de Coríntios falando sobre a profecia. Um texto super importante para você, que vai acontecer no dia 30, na segunda-feira, às 8 horas da noite. Às 20 horas da noite, nós estamos novamente aqui no canal do Ministério Fiel, divulgando tanto o livro do pastor Augusto Nicodemos, como também ele pregando sobre o tema do seu livro. Será uma noite de bênção para você e eu espero que você esteja conosco nesse próximo dia do dia 30. Deus abençoe você, um bom descanso e a gente se vê numa próxima.